Tá. Gente, olha só, eu quero dar uns recadinhos, assim, algumas coisas de gestão da disciplina, né, para vocês. E aí eu queria que vocês passassem isso aí para os colegas que não estão, por favor, né? Bom dia, Carla, fique à vontade. Bom, o que que acontece? Hoje, então, a gente vai fazer aquela última retomadinha, acho que a gente pode fazer um pouco mais rápido, já que vocês estão em função das provas e tal, né? E a gente pode também tirar algumas dúvidas, se vocês quiserem, com relação ao conteúdo do segundo bimestre para a prova. Se vocês quiserem, a gente pode dar uma força nesse sentido, né? Não precisa ficar tão expositivo, pode ser uma coisa mais perguntada, se vocês quiserem, tá? Mas eu quero fechar com vocês uma coisa, tá? Semana que vem é oficialmente a nossa última aula, né? E vocês já vão ter feito a prova de vocês. Só eu e a professora Vanessa, a gente convidou uma palestrante para vir aqui fazer uma oficina com a turma, tá? Uma oficina de... Ai, meu Deus, eu anotei o negócio, perdi. É uma oficina de aspectos comportamentais para o mercado de trabalho, é uma coisa assim, tá? Vai te ajudar a identificar um pouco mais o teu perfil de trabalho, de que forma melhorar o teu perfil de trabalho, tá? A gente convidou a mestre Daniele Garcia, ela vai vir fazer com a gente essa oficina. Só que eu preciso que vocês venham, né, gente? Porque senão vai ficar muito feio a gente trazer um palestrante e vocês não estarem aqui, tá? Daí, o que eu pensei, tá? E eu quero conversar com vocês que estão aqui, vocês vão ter o privilégio aí de decidir isso. A gente quer dar um bônus aí, a professora Vanessa. A gente quer dar um bônus aí, eu e a professora Vanessa, para quem vai estar nessa próxima aula, né? A última aula, a aula de fechamento. Qual é a proposta? São duas, tá? A proposta é a seguinte, que quem tiver na aula que vem pode ganhar um certificadinho aí de apresentação, de ouvinte de palestra, né? Que vale para horas complementares, atividades complementares, também vale para colocar no Lattes de vocês. Então, essa seria a primeira opção, né? Quem estiver presente na aula ganha esse certificado de participação, atualiza o Lattes e entrega para as coordenações de curso. E a segunda opção pode ser, a gente pode voltar na prova de vocês e se tiver uma questão errada, a gente pode anular essa questão pela presença de vocês na próxima aula. O que vocês acham disso? Preciso ouvir vocês, gente. Ou falarem aí pelo chat. Eu acho que a ideia da palestra para mim vai ser boa. Mas tu diz o certificado ou a questão da prova, Vitor? Para mim tanto faz, talvez pela questão do certificado também seria interessante. Não, para mim, claro. Ótimo. Não, então tá, a gente pode fazer isso? Professor, só complementando também. Oi, Vanessa? Não, só ia complementar que a palestra vai ser bem importante também para a vida profissional de vocês, né? E daí vocês teriam esse bônus que a gente conversou, né? E também a participação, né? Que a Dani é super flexível, interativa, e também para a gente tornar o momento mais interativo, que a gente consiga conversar, né? Vocês consigam tirar dúvidas, tudo seja um momento realmente de aprendizado. Por favor, Vitor, continue. E assim, gente, a gente vai ter essa palestra que é para a turma de vocês, tá? Que é bem no horário da aula, né? Professora, me ajuda agora, é no dia 21 essa palestra, é sexta-feira que vem? Às 8. Tá. Não, 21, não, peraí, 21 é terça, né? Eu tô perdido, Isso, gente. Terça-feira. Tá. E a gente vai ter outras duas palestras diferentes em outras turmas que vocês também são convidados, se quiserem ir, tá bom? E aí, Vitor, como tu te interessou pelo certificado, de repente, se quiser ir nas outras, eu também posso te dar um certificado de participação nessa outra, tá bom? Olha, para mim seria interessante. A outra, então, vai ter uma do dia 21, que é essa aqui da turma de vocês, que é com a Dani, né, 21 às 8 horas. Depois vai ter no dia 21, de tarde, a mesma palestra, é uma segunda chamada, né? Mas no dia 22 de noite, às 19 horas, a gente vai ter uma palestra na turma de administração contábeis,
que vai ser sobre resiliência organizacional, estratégia organizacional, que é com o mestre Felipe Leite, que vocês tiveram uma palestra dele, não sei se vocês vão lembrar, né? Uma palestra com o Felipe Leite. E no dia 24 de noite também, a gente vai ter uma palestra sobre a prática da teoria da administração, né? De forma prática, vai ter uma origem histórica e prática com o professor Felipe Scherer, também teve uma palestra dele para vocês. Então, vamos ter aí 3 palestras, na realidade, de fechamento, que, claro, vocês têm que vir mesmo na de manhã, mas se vocês vierem nas 2 outras turmas, são outras palestras, outros conhecimentos, né? E outros certificados. Tá bom, gente? Perfeito. Então, para quem chegou agora, eu vou só falar de novo, que é o seguinte, semana que vem a gente tem uma palestra de manhã aqui para vocês. Quem vir nessa palestra vai ganhar um certificado de participação, tá? E a gente vai ter outra palestra na quarta à noite, que vocês também estão convidados, e outra palestra na sexta à noite, que vocês também estão convidados. Quem vir nos 3 eventos ganha 3 certificados, né? Mas quem vir só no de manhã vai ganhar só o de manhã e tá tudo certo. Mas assim, gente, eu quero pedir, né? E a professora Vanessa, a gente quer pedir para vocês que vocês venham na semana que vem, na terça-feira de manhã, para a gente fechar a nossa disciplina, né? A gente precisa das presenças de vocês. Se fosse presencial, eu catava vocês no CC e fazia vocês irem para a sala de aula, né? Pode entrar para a aula, tem que ficar aqui. Mas aqui eu não posso catar vocês, né? Então, por favor, gente, venham na palestra, tá bom? Vou fazer o seguinte, eu vou divulgar para vocês aqui, eu vou deixar a professora Vanessa, então, conduzindo, enquanto isso eu vou elaborar um PowerPoint lindíssimo, igual a minha cara aqui, com esses títulos das palestras, horários e tal, para poder divulgar aqui para vocês mais para o finalzinho da aula, pode ser? E aí a gente vai conversando. Mas vai ser legal, é legal ter esses certificados, eu vou falar para vocês. Porque depois que a gente se forma, claro, até se formar, a gente só quer vencer as disciplinas, né, professora? Mas depois que a gente se forma, a gente percebe que tudo é Lattes. Tudo é o currículo Lattes, o que está no Lattes, o que não está no Lattes. E para estar no Lattes precisa estar comprovado. E aí é aquela luta para conseguir coisa e colocar no Lattes, para fazer qualquer seleção de qualquer coisa. Então é uma oportunidade aí de vocês também engordarem o Lattes de vocês agora, né? Certo? Então tá, professora, fica à vontade aí para conduzir. E, pessoal, vamos conversando com a gente, né, para não ficar tão silenciosa essa aula, tá bom? Pode ir lá, professor, fica à vontade. Então, bom dia, pessoal, novamente, para os que ainda não tinham chegado. Hoje, acho que, como não tem, o pessoal não veio muita gente, dá para a gente conversar um pouco mais, né? Não ficar tanto aquilo que eu só fico falando sobre o conteúdo, mas para a gente ir pensando sobre ele e fazendo mais uma revisão mesmo, né? Com certeza, espero que vocês já tenham assistido às aulas do professor Zépica, né? Tanto sobre as escolas da estratégia, quanto do empreendedorismo, né? E agora a gente começa, então, pensando um pouquinho lá nas escolas da estratégia, que tem como base lá o livro do Mintzberg, né? Entre outros autores, mas a gente sempre pensa no Mintzberg, não adianta. E aqui o que ele traz, então, né? Ele vai trazer que existem 10 escolas da estratégia, né? E elas são norteadas a partir de Professora, eu acho que se tu quiser, tu pode reproduzir o slide aqui para eles. Se tu quiser, tu pode colocar para a gente assistindo a tua fala pelo slide. Se tu achar melhor, acho que pode ser. Por mim é diferente, até queria saber se vocês já assistiram a aula, pessoal, ou ainda não. Deu tempo, gente, de assistir essa aula? Eu ainda não assisti, mas eu vou. Ainda não assisti também. Eu ainda não. Então eu acho que Então eu vou compartilhar com vocês, pessoal. Daí vocês vão dando uma olhada até que foram esses os slides que o professor fez a aula e a gente vai revisando mesmo. Vou compartilhar aqui com vocês. Estão vendo? Sim.
Então, o que a gente tem aqui, né? Como eu estava falando, a gente vai ter, dentre essas 10 escolas, né, 3 abordagens que vão dar o norte para compreender como que essas escolas pensam a formulação da estratégia. Então, a gente vai ter a abordagem prescritiva, descritiva e combinatória. Qual é a ideia, então, da abordagem prescritiva na formulação da estratégia? Essa prescrição, a gente já pode diretamente pensando naquela questão de prescrição médica ou mesmo uma receita de bolo. Porque aqui a gente vai entender como que deve ser feita a estratégia. Então, a gente vai ter todo um processo de pensar como que vai ser construída. É algo mais uma formulação mais consciente, que há um controle, ela é mais objetiva. Por outro lado, a abordagem descritiva, ela vai trazer enquanto o norte a ideia de como que é feito esse processo, é algo mais emergente, tu vai desenvolvendo e pensando, não é aquela coisa que primeiro tu vai ter toda a receitinha de bolo, como na abordagem prescritiva. Então, essa abordagem descritiva, ela vai trazer a ideia da formulação da estratégia enquanto algo mais subjetivo. Então, não vai ser toda aquela questão fechada, mas vai haver um pouco mais de abertura. E, por fim, a abordagem combinatória, ela vai trazer a ideia realmente de combinação. Por que combinação? Porque a gente vai puxar, então, um pouco do entendimento lá das escolas que partem da abordagem prescritiva em conjunto com a abordagem descritiva. Então, vai ser realmente essa combinação. E, então, essas abordagens, né? A abordagem prescritiva, ela vai ser composta por 3 escolas, a descritiva por 6 e a combinatória vai ser uma escola. Iniciando pela escola, então, do design, né? Que é a primeira escola prescritiva. O que ela vai partir? Qual é o entendimento dela? Ela vai ter esse design informal, né? E ela vai buscar se ajustar no ambiente. Ela vai buscar esse ajuste olhando para o ambiente interno e externo. Então, quais seriam as capacidades e as possibilidades que ela tem? E como que ela vai fazer isso, né? Aí a gente pensa no que essa escola vai nos deixar, qual é o legado dela. A ideia dela vai ser olhar para o ambiente macro e micro. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai analisar pontos fortes e fracos, vai pensar e aprender ao mesmo tempo. E ela vai trazer a ideia de que as estratégias são únicas. Então, por exemplo, a estratégia que a Nike utiliza não pode ser a mesma estratégia que a Adidas utiliza. Então, existe essa diferença. Por quê? Porque à medida que a organização analisar o ambiente externo e interno dela, ela vai estar olhando para elementos únicos, especialmente quando olha para o ambiente interno. Então, aí está essa questão de que a estratégia vai ser única. E ela nos traz, então, enquanto seu grande legado, a questão da matriz SWOT, que é o quê? É olhar para o ambiente externo e interno, identificar as forças e fraquezas, oportunidades e ameaças. Então, o que o ambiente está me oferecendo que eu posso identificar enquanto uma oportunidade, ou o que eu tenho de fraqueza? Quais são as minhas forças? Então, se analisa tudo isso quando está se desenvolvendo, então, formulando uma estratégia a partir da escola do design. A gente pode pensar aqui, por exemplo, na própria pandemia. Muitas empresas, quando tudo iniciou, elas estavam com o seu ambiente interno conseguindo trabalhar muito bem, conseguiam identificar, então, as suas forças e fraquezas, estavam conseguindo driblar isso. Aí, olhando para o ambiente externo, houve uma grande ruptura, uma grande mudança. E aí, como que elas vão lidar com tudo isso, né? Surgiram diversas ameaças. Mas as empresas que conseguiram dar a volta por cima, criar a partir disso, elas identificaram diversas oportunidades também, que é o que daí elas conseguiram formular as estratégias olhando para o ambiente interno e externo dela. No trabalho de vocês, diversas vezes vocês devem se deparar com isso, né?
que vocês têm que olhar para o ambiente que vocês estão realmente diretamente ligados, né, que é o ambiente interno de vocês, todas as pessoas, os processos que tem que desenvolver, mas também toda a questão do ambiente externo está afetando. Provavelmente aqui, quando a gente está conversando sobre isso, vocês devem lembrar de algum momento agora, mesmo com a pandemia, que o ambiente externo acabou impossibilitando ou prejudicando alguma coisa no trabalho de vocês. Eu não lembro que a gente conversou semana passada, mas muitos de vocês trabalham ou não, até para a gente pensar sobre como que isso se aplica na prática. Essa galera aqui tem bastante gente que faz estágio, se eu não estou enganado, professora. Eles estão no finalzinho dos... É isso, né? É isso, gente. Vocês estão nos estágios, né? Eu trabalho. Trabalha? Trabalha com o que, Jeff? Trabalha na área já? Não, eu trabalho em uma empresa de laminados. E tu consegue perceber essa questão do quanto o ambiente acaba afetando dentro do teu serviço? Sim, dá pra ter uma noção. E é essa a ideia que essa escola traz, né? De que tu tenha que olhar para toda a pressão do ambiente, né? Identificando o que tu deve melhorar, quais são as ameaças e também o que tu identifica de oportunidade a partir disso. Aqui a gente pode até pensar na questão dos bancos, né? Com toda essa questão do Pix. Eles identificaram, a partir da análise do ambiente externo, né, uma oportunidade, criando toda essa possibilidade de fazer as transações de modo muito mais rápido, considerando o contexto da pandemia. Então, aqui a gente pode ver algo que a gente utiliza bastante e que foi aplicado. Mas vocês viram que já tem estados aí que estão tentando tirar o Pix. Eu não acreditei quando eu vi isso. Eles estão tentando cortar fora o Pix. Diz que é inseguro para os idosos, assim. Olha só os retrocessos, né? É claro que para quem não está acostumado, é óbvio que é um pouco mais difícil, mais inseguro, enfim. Mas assim, se a gente for tirar as coisas porque elas não são do conhecimento geral de todo mundo, a gente não vai ter nada, né? E tem até um projeto de lei já para tirar o Pix. Que absurdo, gente. Mas as próprias transações que a gente faz direto pelo aplicativo ali, então elas não muda nada, né? Também. Não muda nada, porque o cara vai ter que ter a tua senha de qualquer maneira para fazer, né? Bah, olha, Brasil não é para qualquer um, gente. Brasil é um país único. Que complicado. Olha a dificuldade, a limitação, assim, olha o desafio para ficar mais bonito, né? Olha o desafio para a galera que está aqui da computação, dos sistemas de informação, muitas vezes, né? Porque vai trazer uma baita solução, com o próprio Pix, né? Uma baita solução interessante, importante, que viabiliza um monte de coisa, e aí a população não está preparada para isso, ou não foi sensibilizada adequadamente para isso. E aí olha o papel e a importância, né, da comunicação do projeto e de explicar o projeto. Agora, com certeza, eles vão ter que voltar atrás, os bancos, explicar o Pix, explicar a segurança do Pix, vão ter que fazer uma sensibilização generalizada. Mas quando a gente falou um pouco lá do resgatando o IDA-TI, né, a tecnologia da informação, é mais ou menos nisso, né, professora e pessoal, porque tem uma baita solução, o Pix é uma baita da solução, né? Só que o pessoal não está preparado, o pessoal ainda não está. Com certeza, Davi, eu nunca aprendi a diferença entre TED e DOC, eu nunca soube. Toda vez que eu tive que transferir dinheiro, eu liguei para minha esposa, que ela trabalhava no banco, né? Natália, fazer o TED ou fazer DOC? E ela me disse, porque eu não sei. Agora no Pix eu vou ali, tipo, te enviei e chegou o dinheiro na hora, entendeu? E é uma baita solução, gente. Inclusive, eu vou deixar agora meu Pix aqui para vocês, tá? Se quiserem mandar alguma coisa para mim. Mas é isso, é uma angústia que dá na gente, porque como é que uma solução assim vai ser retirada? Porque olha, sei lá. Tá, professora, já desabafei, pode seguir, tá? Mas agora eu fiquei pensando e super irritada também, porque não tem muita lógica isso. Eles oferecem toda
uma facilidade, e daí agora começam a haver problemas em coisas que então teriam outros meios que também são perigosos, né? São coisas que não tem muita lógica. Mas então, seguindo, pessoal, depois disso a gente tem a escola do planejamento. A escola do planejamento, ela vai olhar também para a matriz SWOT, né, na formulação da estratégia, mas ela vai se diferenciar da escola do design, porque ela vai ter esse olhar mais formal, essa questão de separar as metas da estratégia. Então, e o processo da estratégia, ele tem muito essa questão da formalidade. E aqui a gente começa a olhar, então, para toda a questão do planejamento estratégico, que é toda essa questão de descrição, de ter um controle de tudo, algo bem delimitado, bem desenvolvido. Só que daí aqui a gente traz também para refletir, né, que até que ponto a gente vai conseguir compreender a instabilidade do ambiente, porque vai ter todo esse planejamento, mas ele não vai ser modificado. Toda essa formalização, ela realmente é necessária, e as mudanças. Então, a gente começa a pensar em todas essas possibilidades de melhorias nessa escola, né? Mas considerando que ela traz, então, enquanto legado, essa questão de também utilizar a matriz SWOT e também a questão do planejamento estratégico. Aqui o professor explica na aula lá para vocês um pouquinho sobre um estudo, mas eu vou passar um pouquinho mais rápido, porque é mais uma questão da gente revisar mesmo. E esse estudo também foi bem lido por eles, professora. Todo mundo leu esse estudo para fazer um dos trabalhos anteriores, não me lembro qual. Ótimo. Já todo mundo leu. Tá bem. E então, o que a gente tem depois? Aí a última escola, que tem a abordagem de prescrição, né? A última escola da abordagem prescritiva, que é a escola do posicionamento. E aqui eles vão ter esse processo analítico, então, né? A concentração nos cálculos, na seleção de qual é a melhor estratégia. Daí aqui eles vão trazer a ideia, né, do Porter, né, que na administração ele é muito conhecido, muito trabalhado. Eu lembro que quando eu estava na graduação e comecei a estudar mais, tanto que eu fiz o meu trabalho de conclusão do curso em estratégia, só que não foi a partir da vertente do Porter. Depois eu vou contar um pouquinho para vocês lá na escola da Cultural sobre o meu trabalho. Mas eu lembro que eu fiquei, nossa, eu adorava as ideias do Porter, eu acho ele uma pessoa muito, um autor muito inteligente nos seus estudos. E aqui nessa escola a gente traz, então, a ideia dele, né? Que ele traz a questão das estratégias genéricas, né? Deixa eu chegar lá, depois eu volto. Aqui que ele traz a ideia de liderança no custo total, ou a diferenciação dos produtos, o enfoque em custos e o enfoque em diferenciação. Então, ele traz essas possibilidades para que a empresa busque identificar qual é a melhor estratégia para o seu ambiente, né? Que ela consiga analisar entre essas possibilidades. Além disso, ele traz o modelo das 5 forças, que é um modelo muito trabalhado e conhecido também, que é a questão de analisar todo esse ambiente macro, né? Então, tu vai identificar a rivalidade entre os concorrentes, a ameaça de produtos substitutos. Bom, tu tá lá no mercado e tá emergindo novos produtos e tu tem como reagir frente a isso ou não? Traz a ideia do poder de barganha dos clientes e dos fornecedores. Tu tem esse poder de barganha frente aos teus fornecedores ou eles que têm sobre a empresa? A questão dos clientes também. O teu preço é acessível, então tu consegue ter mais poder ou não? Os clientes já têm um olhar que está de modo que tu tem que desenvolver meios para que tenha esse poder frente a eles. E também a ameaça de novos entrantes. Então, tudo isso é analisado nesse ambiente macro para que tu consiga ter, então, uma estratégia que tu consiga ter esse posicionamento diferenciado no ambiente. E também você tem aqui na escola do posicionamento, né, a matriz BCG. Tu vai olhar o quê? Tu vai olhar para a tua empresa e vai identificar qual é o teu produto estrela, né?
com alto investimento, mas é um produto também atrativo, que vai chamar a atenção do teu consumidor. O teu produto ponto de interrogação, né, que é aquele que, bom, tu ainda não sabe quanto que ele vai te render, se é um produto que vai dar certo ou não, ainda há dúvidas. A vaca leiteira, que é aquele produto que ele não é o mais top que tu tem na tua empresa, mas ele sempre está saindo, ele sempre está te dando lucro. E o produto abacaxi, que ele tem uma baixa participação e o ideal é realmente que ele acabe por, em seguida, que tu deixe ele de lado porque não está dando um bom rendimento. Então, essa escola, ela vai trazer todas essas possibilidades, né, que tu pode olhar para o teu ambiente para formular a estratégia a partir desses tipos, né, de possibilidades. E aqui a gente já entra na abordagem descritiva. Em relação à abordagem prescritiva, então, dessas 3 escolas, vocês têm alguma dúvida ou ficou claro como que é a formulação da estratégia e quais são os legados, né? Quais são as contribuições delas? Tudo certo. Por mim, tá perfeito. Por mim também. Tá bom. Então, seguindo, pessoal, a gente tem a abordagem descritiva, né? Que como a gente falou lá no início da aula, tem esse olhar mais subjetivo, que tu realmente vai entender como que é feito esse processo da estratégia. E para iniciar aqui, a gente tem a escola empreendedora. E depois a gente vai falar mais especificamente sobre o empreendedorismo, mas aqui a gente já pode ir identificando algumas coisas, né? Que ela vai trazer a ideia de um processo visionário, e a gente sempre, quando fala sobre empreendedorismo, a gente fala sobre essa questão de visão, né? Eles têm uma visão diferente, eles têm um senso de direção, eles têm esse espírito de empreendedor e também essa questão de liderança muito forte. Então, tudo isso é apontado aqui nessa escola empreendedora, só que aqui a estratégia ela vai ser formulada por esse empreendedor, vai estar na mente dele, né? Ele que vai desenvolvê-la. E aqui a gente também traz até a questão da destruição criativa, né? Então, tudo isso é apontado aqui enquanto o desenvolvimento da estratégia, enquanto algo diferenciado, algo que é mais, de certo modo, aberto na mente daquele líder que está desenvolvendo. O que a gente traz aqui, ó, que assim como eu estava falando, o poder vai estar na mão desse líder, desse empreendedor, né? E qual seria o legado, então, dessa empresa, dessa escola? Ela vai trazer a ideia de missão, visão e valores. Então, vai ser aquela questão de que o líder, ele vai ser esse indivíduo visionário, né, que vai ter toda a questão da liderança, porém, a estratégia vai ser desenvolvida por ele, e a gente vai conseguir emergir a partir dessa escola a questão de se olhar, desenvolver e aprofundar a questão da missão, visão e valores dentro da organização. Seguindo aqui, o professor Zépica trouxe mais um estudo aqui que ele comenta lá na aula para vocês. E a gente tem a escola cognitiva. Vocês devem lembrar que a gente falou bastante sobre o Simon, da teoria comportamental, nas outras aulas. E aqui a gente volta a comentar sobre ele, que tem toda a questão de que, bom, a gente busca evitar toda a questão dos vieses para tomar as melhores decisões. E aqui a estratégia, a formulação, é um processo mental. Então, a gente vai olhar para isso, buscando minimizar todos os vieses, buscando tomar as melhores decisões. Então, é a psicologia cognitiva para entender a mente, né? E a estratégia ela vai acontecer na cabeça de alguém e vai ser buscar neutralizar esses vieses, para que, bom, a gente tem diversas possibilidades, então a gente vai tentar escolher qual é a melhor, buscando evitar os vieses, que seriam a questão da gente não identificar tudo que está em nosso meio. Só que aí a gente começa a pensar como que a gente realmente vai conseguir identificar isso, né? Porque sempre vai ter alguma coisa que vai ser deixada de lado. E aqui a gente percebe, então, toda essa questão da subjetividade. E o que ela nos traz, então? Ela nos traz essa questão de como que vai se dar essa formulação.
que ela vai ser um processo que vai acontecer extremamente na mente do estrategista. Então, a gente vai ter como legado dessa escola a questão da visão do Simon, de conseguir compreender quais seriam esses vieses. Seguindo aqui, a gente tem a escola do aprendizado. A escola do aprendizado, ela vai trazer a ideia de quê? De que a formulação da estratégia, ela é um processo emergente, que vai ocorrer a longo prazo. E ao longo prazo, nesse caso aqui, significa que, bom, o indivíduo, vão ser desenvolvidas as estratégias, mas elas a curtos prazos. Só que daí, como que a gente vai conseguir identificar todo o ambiente? As coisas vão se modificando. Então, esses pequenos passos talvez não sejam exatamente a melhor escolha para as organizações. E aqui a gente começa a identificar também alguns problemas nessa escola. E o que ela nos traz de questão dos legados, né? Ela tem a ideia da gestão do conhecimento, né? Que vai do tácito ao explícito. Que, bom, a gente vai aprender, vai adquirir um conhecimento, vai internalizar, vai compartilhá-lo, vai ser feita a socialização, depois vai articular a partir do diálogo, né, externalizando esse conhecimento, para fim combinar, né, que realmente daí houve uma gestão desse conhecimento a partir do diálogo, que a gente primeiro internalizou e depois fez toda a questão de socializar, externalizar e combinar o conhecimento. Mas, além disso, também, essa escola ela vai trazer a ideia das capacidades dinâmicas, né? Que é como sustentar a vantagem competitiva. Então, ela traz a ideia de trabalhar as competências internas e externas. Então, como legado, ela tem essas duas possibilidades. Então, a gente chega aqui na escola do poder. O que a escola do poder ela vai trabalhar? Ela vai trabalhar toda a questão de negociação. E a gente vai olhar tanto para o ambiente interno quanto externo. E aqui a gente pode ver claramente todas as disputas de poderes, né? Que elas vão ocorrer tanto em nível micro quanto macro. Aqui a gente entende que a formulação da estratégia, ela considera que o ambiente influencia e é influenciado pelo ambiente. Então, como que vão ser desenvolvidas as estratégias? Vai ter que se trabalhar todas essas diferentes, todos esses diferentes interesses que ocorrem no ambiente para a gente conseguir realmente desenvolver boas estratégias. Até aqui o professor Zepka traz um estudo, né, que foi desenvolvido na FURG, se quiser comentar um pouquinho conosco. Só me mostra ali o título do texto, por favor. É o papel da equipe organizacional. Esse texto, esse estudo a gente fez ele, na realidade, mostrando que o pessoal não queria implementar uma solução lá de tecnologia e fizeram uma organização nova, né, da estrutura organizacional. E o pessoal não estava afim, né? O pessoal fez uma baita resistência a utilizar a nova estrutura, até que mostraram para eles o benefício, o porquê de fazer aquilo e tal. Mas a conclusão desse texto, né, foi que no setor público o pessoal ele tem uma força de resistência que é o poder, né, a relação de poder deles. Então, eles unidos, eles disseram, eu não quero isso aqui, eu não quero essa forma de organizar a estrutura. Por quê? Porque eles vão perder os bolsistas dele, né? Tô falando de uma forma muito vaga, deixa eu explicar melhor. Eles tinham uma estrutura muito grande, tá? E aí tinham vários órgãos, vários setores. Só que vários setores, mas cada setor tinha pelo menos 1 ou 2 bolsistas para fazer o trabalho. Então o coordenador do setor, ele não fazia nada, entendeu? Ele ficava ali mandando os bolsistas fazerem as coisas. Normal, para falar a verdade, né? Só que aí chegou um momento em que não tinha repasse mais suficiente para manter todos os bolsistas. E aí tiveram que fazer toda uma reformulação. E quando fizeram essa reformulação, os líderes das áreas ficaram furiosos e disseram que não iam aderir, que não iam trabalhar pela reorganização, porque eles iam ter que trabalhar de verdade, né? Os bolsistas iam cair fora nessa história. Só que aí tiveram que sensibilizar eles e tal, e eles ficaram um tempão assim, não querendo trabalhar pela nova forma, né? Fazendo uma resistência.
Quando eles perceberam que era daquele jeito ou não tinham o que fazer, aí eles cederam e acabaram aderindo à nova estrutura organizacional, né? E aí a conclusão do estudo ficou qual? Que no setor público você tem uma força de poder muito grande de resistir à mudança ou de adotar a mudança. Não tem meio termo, sabe? Ou adota ou resiste, né? E no setor privado não tem isso. Se muda, muda, né? Tem que mudar, senão vai ser demitido, por exemplo. Já no setor público, não. No setor público, eles podem resistir se eles não gostaram da mudança. Ficou bem legal esse estudo. A gente publicou ele numa revista de um impacto bem legal até, que é a Em Rede. Bem legal. E aqui a gente percebe como isso ocorre dentro dos ambientes, independente do ramo, né? Seja instituições públicas, privadas, existe toda essa questão do poder, sempre vai existir, e as lutas, né, elas vão estar ali, e se torna um desafio conseguir trabalhar com isso e desenvolver estratégias considerando esse ambiente, né? Então, tudo isso deve ser considerado no momento da formulação da estratégia. E aqui a gente chega, então, na escola cultural. O que a escola cultural ela vai trazer, né? Ela, um pouco diferente das outras escolas, ela vai trazer a ideia de que a formulação é um processo coletivo e cooperativo. E ela vai trazer a ideia de olhar para o ambiente interno da organização. O que ela quer dizer com isso, né? Que a gente olha para no ambiente interno quais são as fontes, né, de vantagem competitiva que você pode desenvolver. E aqui você traz a ideia, então, da Penrose, que seria a questão da visão baseada em recursos, que daí tem também os 4 elementos que o Barney, daí ele faz uso também, ele bebe lá da fonte da Penrose, olhando para esse ambiente interno, e traz que, bom, para um recurso realmente ser, para o ambiente interno, ter recursos realmente diferenciados, né? Eles vão ter, então, que ter um valor, uma raridade, não vão poder ser imitados, e também tem que olhar para a organização. E pensando, então, nesse processo de formulação da estratégia, olhando para o ambiente interno, utilizando dessas fontes, como, por exemplo, a questão das pessoas, dos recursos, em sentido de produtos, para desenvolver essa estratégia, eu desenvolvi o meu TCC, como eu falei para vocês antes, olhando, então, para essa perspectiva do ambiente interno, da visão baseada em recursos, e eu estudei um clube recreativo, então, que é bem conhecido lá na minha cidade natal, que é Cruz Alta, e eu fui buscar compreender, então, o que tornava ele, né, diferenciado frente aos outros que tem lá também. E eu consegui, a partir da minha análise, então, que eu fiz entrevistas, também fiz algumas observações, e eu consegui compreender que o que torna ele diferenciado é a questão do próprio ambiente que ele tem em questão de estrutura, né, a área verde, e as pessoas, porque existe uma questão cultural muito forte lá das pessoas, de como que eles se relacionam, de como que são desenvolvidas, então, são desenvolvidos todos os processos dentro do clube, é isso que o torna diferenciado. Então, olhando para o ambiente interno lá, foi possível entender que eles conseguem desenvolver, então, estratégias para se tornarem diferenciados, e tem realmente elementos que condizem, então, com essa questão de ter vantagem competitiva a partir do valor, da raridade, de que não se pode imitar os recursos deles, e também da organização. Porque se a gente for parar para pensar como que eles vão imitar as pessoas, né? Como que a outra organização, a concorrente, vai conseguir isso? Ainda que ela leve o colaborador lá para a organização dela, ele não vai necessariamente repetir o que ele fazia lá, porque era outro ambiente, era outra cultura. Então, é isso que traz essa escola, esse processo de uma ideia de um processo coletivo e colaborativo, e que tu vai olhar para o ambiente interno para conseguir desenvolver uma estratégia e obter a vantagem competitiva. E, além disso, também, a última escola aqui que a gente tem, a última escola da abordagem descritiva, né, é a escola ambiental.
E a escola ambiental, ela vai olhar, então, para o ambiente externo, que é um pouco ao contrário, né, da escola cultural. Ela vai entender a estratégia como um processo reativo. E o que a gente pode pensar aqui, que a gente já trabalhou em aula? A teoria da contingência, né? Lembra que a gente falou muito sobre a questão de adaptação, de que cada organização vai conseguir reagir a partir do seu ambiente, considerando o seu ambiente. Então, a gente reflete sobre isso agora para conseguir desenvolver, então, a formulação da estratégia na escola ambiental. A própria teoria da ecologia, que o que ela traz? Ela traz a ideia do Darwin lá, da teoria da evolução, que, bom, organizações que não conseguirem se adaptar, elas serão excluídas, né? Elas serão tiradas fora do ambiente. Então, é isso que a gente tem que trabalhar aqui, olhar para o ambiente externo e conseguir reagir frente a ele. Um exemplo que a gente pode pensar aqui são as ISOs, né? Que as organizações, elas vão muitas vezes estar tendo a ISO dentro do seu ambiente, porque é uma lei, e daí a gente pensa na própria questão da teoria institucional lá do isomorfismo, né? Que ela tem, a organização, ela vai estar simplesmente reagindo a uma coerção, porque é uma lei, então ela tem que ter a ISO. Então ela simplesmente está fazendo aquilo, é uma necessidade, sendo assim um processo reativo. Também é uma reação mimética, por quê? Porque ela está simplesmente reagindo ao que as outras organizações estão fazendo. Então, pensando lá na ISO 26000, que envolve a responsabilidade social. Hoje em dia, ter a questão da sustentabilidade nas empresas se tornou uma necessidade. Então, tu tem que ter isso. O mesmo se dá na ISO 14000, que é de gestão ambiental. Então, se torna uma necessidade e, por isso, uma reação mimética, porque as outras organizações estão fazendo. E também por ser uma norma, porque, bom, é uma norma, eu tenho que fazer, então eu vou lá e aplico a lei da ISO na minha organização. Então, aqui nessa escola, a gente vai olhar para toda essa questão do ambiente externo e vai reagir criando estratégias, formulando estratégias frente a isso. Essa é a última escola, então, da abordagem descritiva. E, então, a gente chega aqui na abordagem combinatória, que seria a escola da configuração. E o que ela vai trazer, então? Que a gente vai desenvolver a estratégia a partir da combinação e integração das outras escolas, que é aquela ideia que, bom, a gente vai transformar algo construindo algo que vai ser um pouco objetivo e um pouco subjetivo, porque a gente está trabalhando com abordagem prescritiva e descritiva. E aqui, a estratégia ela não trata apenas de mudanças, mas também continuidades. Então, aqui a gente vai buscar construir a estratégia combinando as outras estratégias que a gente trabalhou lá nas outras escolas. Por isso, a escola da configuração. Não sei se vocês têm alguma dúvida em relação às escolas, né? Como a gente comentou aqui, são 10 escolas e 3 abordagens, né? Abordagem prescritiva, descritiva e também abordagem agora me falhou a memória, combinatória. Então, a gente viu um pouquinho de cada uma, né? Não aprofundei até em questão de tempo, eu sei que vocês devem estar cansados já com outras atividades. E lá na aula do professor Zépica, daí está um pouco mais profunda toda essa questão. Vocês têm alguma dúvida ou a gente já pode entrar, seguir no conteúdo, na verdade, né? Porque a gente vai falar de empreendedorismo daí. Professora, enquanto eles se opinam aí, eu só quero dizer que, assim, ó, esse povo é guerreiro, tá? Porque eu vi escolas da estratégia, tipo, um semestre inteiro, sabe? E aí tem um finalzinho ali da escola combinatória que eu vi só a escola combinatória, né, as estruturas organizacionais, em um outro semestre inteiro. Então, essa disciplina deles, assim, ela é uma disciplina pesada, né? Uma disciplina de conteúdo mesmo. E a gente que rebole, bem dizer, para conseguir fazer isso caber em uma aula, caber em 50 minutos, então, porque é muita coisa, né? É muita coisa. Tá? Nenhuma dúvida, então, Vitor. Eu lembro que quando eu Da minha parte, não.
Tá bom. Eu lembro que eu tive também uma disciplina de estratégia, não só uma, eu tive duas, eu acho, e a segunda disciplina foi só, a gente trabalhou só o livro do Mintzberg. Então, a gente ia lendo, a gente leu todo o livro e o professor ia falando aula por aula sobre cada escola. E aqui, realmente, a gente teve que dar uma pincelada para vocês entenderem o contexto geral, não teve como aprofundar. Até Eu estava conversando essa semana com o professor Bauru, o professor é o coordenador do curso de Engenharia de Automação, né? E aí ele estava dizendo que assim, não adianta, né? O nosso papel aqui, ele é um papel de indicar o caminho, né? Dizer, pessoal, quando vocês se depararem com uma situação que precise disso, vocês vão para esse lado. Porque é muita coisa, né? E a gente não consegue trabalhar tudo como deveria trabalhar, né? Então, olha, não é pouca coisa, sabe? O pessoal tá de parabéns aí, o pessoal que acompanha essa disciplina de verdade. Porque teve gente que dá para ver que nem clicou nas aulas, né? Não acessou, o ABA mostra pra gente que o pessoal não andou no conteúdo, mas quem andou, assim, em todo o conteúdo tá de parabéns, tá? Professora, eu acho que eu só quero roubar um pedacinho, uns minutinhos, só para reforçar o que eu falei no início, tá? E aí eu vou pôr um slide aqui na tela, peraí. Peraí, gente. Aqui. Que eu fiz com toda a minha boa vontade. Ficou lindo, toda a minha boa vontade. Peraí. Eu fiz isso aqui, pessoal, olha só. Aí eu já quero que vocês entrem aí enquanto a gente conversa, tá? Tem um QR Code aí, vai ter um QR Code aí na tela, tá? Qual é a ideia aqui? A gente vai ter, enquanto eu falo, vocês já podem ir acessando no QR Code, tá? Vai ter que, tem um conteúdo, a gente vai ter um final de disciplina. Esse final de disciplina ele vai acontecer agora, na semana que vem, tá? E vocês vão ter, então, as palestras para fechar. E a gente, então, trouxe 3 convidados que foram entrevistados aí ao longo da disciplina, que é a Dani Garcia, o Fernando Scheb, o Felipe Leite, e eles vão falar de temas das pesquisas deles, das coisas que eles têm feito, tá? Para cada aula, no caso, a aula de vocês... Oi? Ali na palestra do mestre Fernando Scherer, não seria no dia 24? Sim, escrevi errado isso. Sim, ótimo, obrigado por falar, tá? Imagina. É 24, então. Vou alterar isso. Gente, o que acontece? A palestra de vocês oficialmente é essa aqui, tá? É a primeira chamada da Dani Garcia, que é a palestra bem no horário da aula de vocês, de terça-feira às 8 da manhã. Mas vocês estão convidados, vocês estão meio que convocados para essa, né? Que é o fechamento da disciplina de vocês, mas vocês estão convidados a participar das outras, tá bom? Então, fica aí essas palestras. Peço que vocês falem aí nos grupos das turmas, pessoal, vai ter uma palestra semana que vem, e para quem participar dessa palestra, a gente vai dar um certificado de participação, que vale como horas complementares e também como atividade para pôr no Lattes. Tá, pessoal? Todo mundo pegou o QR Code, posso tirar da tela já e liberar para a professora Vanessa? Ou alguém que deixe mais um pouquinho aí? O que a gente faz, pessoal? Falem comigo aí. Eu já usei aqui. Eu já usei também. Tá bom, então. Aí, vocês... Vai ser bem legal, gente. Eu acredito que vai ser bem legal, tá? As palestras... O pessoal tá preparando umas coisas bem práticas, assim. Eu pedi para eles fazerem umas coisas bem práticas. Então, eu acho que vai ser legal. Tá bom? A turma de vocês, Felipe, é a primeira chamada da Dani Garcia, do dia 21 às 8 da manhã. Tá, gente? Beleza, então, professora, pode seguir aí. Agora, pessoal, para a gente falar sobre empreendedorismo, vou realmente querer fazer algo mais aberto com vocês, daí eu nem vou compartilhar os slides, só depois eu vou pedir daí para o professor Zé contar rapidamente para nós um pouquinho da dissertação dele, que eu fiquei super curiosa. Então, pensando no empreendedorismo, né, pessoal? Lá na estratégia, a gente estava falando sobre essa questão de líder, a gente falou da escola empreendedora, né? Falou um pouquinho sobre essas características. E aqui a gente começa a pensar, né? O que realmente é empreendedorismo, né?
Empreendedorismo envolve toda essa questão de criação de algo diferente com valor. E esses indivíduos que têm todas essas características, né, eles são pessoas mais abertas a assumir riscos, eles não têm tanto medo do fracasso, porém, em alguns casos ocorre toda essa questão do fracasso, e eles vão estar lá abertos para essa questão de dedicar o tempo deles para criar esse novo negócio, que é algo que vai também ter uma satisfação pessoal, mas também econômica, né? Mas como que realmente iniciou tudo isso, né? Qual que é a origem do empreendedorismo? O empreendedorismo, né? Eu vou só fazer uma breve retomada, porque depois vocês vão assistir a aula, né? Então, vai ser lá em 1776, com Adam Smith, que começou a se falar sobre isso. E o que ele traz, né? Ele traz a ideia de que as pessoas vão reagir às alterações da economia. Então, elas vão conseguir transformar a procura em oferta. Então, aqui a gente já começa a ter alguma ideia sobre o que seria esse empreendedorismo. Depois disso, tem vários outros estudiosos que também irão contribuir, né, para esse desenvolvimento, até a gente chegar em 1967, que o Frank ele vai trazer a ideia, então, de que, bom, o empreendedor vai ser aquela pessoa que está preparada para assumir riscos e agir frente à incerteza. E aqui a gente já consegue realmente fechar, né, um pouco mais a ideia do que seria esse empreendedorismo, né? Pensando nesse perfil de empreendedor, quem que é o empreendedor, a importância do empreendedor. Agora, na pandemia, a gente percebe, né, o quanto novos negócios foram criados. A pandemia, ela trouxe muitos problemas e tristeza para diversas pessoas, mas também tiveram outros negócios que foram criados nesse meio. E a gente pode dar esse pontinho para os empreendedores, né? Que eles têm essa visão de negócio, não adianta, que é algo que posso dizer para vocês que eu não tenho. Eu sou uma pessoa bem fechadinha na minha caixinha, eu gosto de tudo muito bem calculado, eu não gosto de assumir riscos. Até fiquei assistindo a aula lá do professor e ele comentava que ele é assim. E eu sou uma pessoa extremamente desse modo, eu tenho medo de assumir riscos, eu não sou uma pessoa preparada para agir frente à incerteza. Enquanto os empreendedores não, eles são pessoas que eles estão eliminando as barreiras comerciais e culturais, eles conseguiram, a partir dos seus negócios, então, encurtar toda essa distância, eles renovam conceitos econômicos, criam novas relações de trabalho, e aqui a gente pode pensar na empresa Dobra. Eu estou fazendo um segundo artigo até com a empresa Dobra, porque eu fiquei muito... gostei muito do modo que eles trabalham. Eu acho que realmente é uma empresa a ser estudada, a ser investigada, e também que seja como exemplo para outros negócios. Por quê? Por que eles trazem? Por que eu ligo eles a essa questão de novas relações de trabalho e emprego? Porque lá dentro da Dobra, que eles são jovens empreendedores, dá para se dizer, né? Que a ideia da Dobra, ela surgiu a partir de um trabalho de acadêmicos, né? São formados em administração, e eles criaram, então, a ideia da loja, que é toda essa questão da carteira de papel, e a forma que eles tratam os colaboradores é como? Ninguém tem um salário diferente. Por quê? Porque todo mundo está no mesmo patamar. Não existe uma hierarquia. Se eu decido que eu quero ter férias na semana que vem, eu vou conversar com o professor Zé, que eu vou dizer, ó, professor, na próxima semana tu dá aula aí por nós, que depois o tempo que eu não conseguir agora, depois tu pode entrar em férias e vai descansar enquanto eu estou descansando agora. Então, não existe aquela coisa que, bom, a gente vai solicitar as férias para ter uma aprovação. Se eu e o professor Zépica combinamos isso, acabou, não tem problema nenhum, eu vou tirar as minhas férias. E lá dentro da Dobra é assim, eles têm essa autonomia. E é algo que eles conseguiram construir, que, bom, os colaboradores, eles têm as responsabilidades, mas eles são donos de si, eles têm autonomia para decidir como fazer. E o mesmo se dá no ambiente de trabalho.
as decisões elas são tomadas em conjunto, mas não fica aquela questão que, bom, tem que pedir autorização. Se as pessoas que tu trabalha em conjunto, elas concordaram com aquilo, tu pode tomar a decisão. E aqui a gente começa a pensar na ressignificação do teu trabalho, né? Da tua autorrealização. E por isso que eu trago a questão deles, porque eles são realmente empreendedores e trouxeram essa ideia diferente de como tratar os colaboradores dentro da organização a partir de um ambiente um tanto diferente, né? Mas, além disso, também, pensando um pouco mais específico sobre o que é essas características dos empreendedores, né? Eles vão ser essas pessoas visionárias, que têm a capacidade de liderança, são inovadores, eles vão assumir esses riscos, que eu posso dizer que são coisas que eu não consigo ser, e até contar um pouquinho para vocês aqui, que eu e meu esposo, no ano passado, a gente abriu um negócio, né? E eu posso dizer que ele é a pessoa empreendedora do negócio. Eu sou aquela pessoa que está sempre dizendo, mas será que a gente faz isso? Não é perigoso? Será que vai dar certo? Que fica com todas aquelas dúvidas, né? Não tem muita coragem de arriscar. E ele não, ele já é uma pessoa mais aberta, que ele tem aquilo em mente, que ele quer fazer diferente, ele tem esse anseio, que é algo que já não combina muito comigo. Até vou compartilhar aqui com vocês, caso vocês queiram dar uma olhadinha na nossa loja. Deixa eu abrir aqui. Tá aparecendo para vocês? Sim. Acho que deu. Aqui, ó. Então, o que a nossa loja é? A gente trabalha, então, com a questão de produtos personalizados, né? Cuias, taças, tábuas, toda essa linha de chimarrão, de churrasco, de bebidas, e a partir desses produtos personalizados. Mas são produtos que é algo que não está saindo sempre. Então, tu tem que focar muito nessa questão do marketing, nessa questão de estar divulgando, estar criando, estar arriscando, que é algo que eu já não sou muito... eu já tenho muita insegurança em relação a isso. E o meu esposo já é mais aberto, ele tem essas características de empreendedor mesmo. Então, eu acho que aqui a gente consegue dosar um pouco, mas a gente percebe também que quando tu tá trabalhando com uma pessoa que já tem mais esse olhar empreendedor e a outra não, às vezes acontecem certos conflitos no quanto você pode arriscar ou não. Aqui daí, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá, até para pensar nessa questão de negócios, né? E agora, para a gente fazer o fechamento, né, que já é 11h40, falar um pouquinho sobre o background, né, que seria o pano de fundo, que trata do quê? De como que se constitui esse empreendedor, né? De como que as pessoas elas vão criando essa vontade, esse espírito empreendedor. E daí agora eu passo a palavra para o professor Zé para contar um pouquinho da dissertação dele para nós, para depois a gente fazer um fechamento pensando nessa questão do empreendedor, o que existe ainda que a gente pode explorar. Beleza, pessoal, vamos lá então. Quando a gente definiu essa pesquisa, eu e a minha orientadora, a gente pensava em falar um pouquinho de quem é o empreendedor, porque hoje em dia está muito na moda falar do empreendedorismo, falar da importância, isso aí todo mundo meio que sabe já, né? Só que eu tinha uma curiosidade, né, uma curiosidade acadêmica, se dá para falar assim, se tu consegue construir um empreendedor, se tu consegue fazer um empreendedor, ou se a pessoa meio que nasce assim, porque às vezes parece que o cara ou nasce empreendedor, ou não nasce, né? Ou nada vai acontecer. E a gente começou a pesquisar e tentar entender quem era esse empreendedor, o que tinha dentro de um empreendedor, para saber se ele nascia dessa forma, ou se ele era criado. Antes disso, eu queria perguntar, alguém aqui que pensa em empreender, gente? Vocês têm ideia de empreender depois da faculdade? Já pensaram nisso na realidade? Sim ou não? Eu penso um pouco, sim. Tu pensa, Caroline,
E me diz uma coisa, o que te faz pensar assim, em empreender? É uma ideia de, o mercado está escasso, ou é mais uma ideia de, eu quero ter a oportunidade de fazer uma coisa eu mesmo, assim, do meu jeito? O que tá na cabeça? É mais, tipo, a minha ideia de, tipo, eu quero criar o meu próprio produto, sabe? No caso, a área que eu queria é de design, só que eu mesma cuidando do meu produto e fazendo também a impressão e tudo mais, entende? Legal, legal. É uma ideia de know-how, então, você está falando para mim. De, eu sei fazer isso e eu quero colocar isso em prática, eu quero fazer isso. É bem interessante, tem muito empreendedor que chega para empreender por causa do know-how, por causa disso. Eu vou reproduzir para você só um modelo do background, peraí. Que aí eu vou passando os eixos com vocês. Tem mais alguém aqui que pensa em empreender, gente? Ou melhor, ou que também não pensa em empreender? Professor, eu não tenho a menor vontade de empreender. Queria ouvir você, gente. Aqui. Olha só, gente. São 6 coisas que impactam no empreendedor, tá? Então, como a Caroline falou ali, a questão da atividade profissional, né? Ela sabe fazer ou ela está estudando para fazer e aí se interessa em fazer, então tem a vontade de ir lá e fazer, de colocar a mão na massa, né? Mas existem outros aspectos, esse aspecto é um aspecto de atividade profissional, né? Pois é, Felipe, tem isso, né? Essa questão da segurança do que o empreendedor ele vai correr risco, obviamente, né? Mas muitas vezes, hoje em dia eu fico pensando, né? Essas vagas seguras, né? Essa vaga aí, concurso público, essa vaga em uma empresa privada, mas com segurança, isso aí meio que já não existe mais também, né? Isso aí meio que assim, é relativo. Porque as empresas privadas, tu está contratado, tu tem a tua carteira assinada e tal, mas enquanto a empresa precisa de ti, né? Depois que não precisa de ti também, a segurança ela não existe, ela é relativa, né? E claro, a questão do concurso público ainda é uma coisa de segurança, ainda é uma coisa de, tu tá empregado, tá tudo certo. Mas com esse montão de reforma que tá fazendo aí, já nem sei, né? Daqui a pouco vão pegar e vão mudar os regimes do servidor público de estatutário para CLT. Vocês viram que na EBSER, né, a empresa de administração do hospital, antigamente o técnico em administração do hospital ele era estatutário, ele era um servidor. Hoje em dia ele é um servidor, mas ele é com CLT, entende? Então essa segurança está cada vez mais relativa, né? E o empreendedorismo ele é essa terceira via, essa opção, não só nesse sentido, né? Mas também porque te dá uma oportunidade de tu ir lá e tentar, né? De tu tentar fazer do teu jeito e de tu segurar a tua rédea, né? Não é aquela coisa de esperar que teu chefe siga segurando a tua rédea. O empreendedorismo ele te dá um outro tipo de segurança que é o teu mesmo, né? E aí, gente, outras coisas impactam, tá? No cara ser ou não ser um empreendedor. Por exemplo, a questão da educação formal. Então, se o cara teve algum tipo de influência de, vamos empreender, se ele teve algum professor, ou se ele teve alguma educação, tem muito evento, né, hoje em dia acontecendo disso, tipo esses Startup Lab, esses eventos do Sebrae, Empretec. Não sei se vocês acompanham isso, né? Esses eventos, eles são bem interessantes. Isso tem quem compartilha muito isso aí, o pessoal da Inovatio, ali do Parque Tecnológico, tem muito evento acontecendo. E aí o cara pensa, eu não quero empreender, vai lá, chega no evento e de repente, mas eu acho que eu quero empreender. E aí a educação impacta, sabe? Um outro aspecto que impacta também o cara querer ou não querer empreender é a maneira da família dele. Por exemplo, lá na família dele, às vezes tu diz assim, pai, eu quero empreender. Que bobagem, não faz isso, vai perder a estabilidade e de um concurso público, não, vai estudar para concurso, blá, 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 blá. Aí o cara, desiste de empreender. Ou o outro lado, né, do tipo, pai, quero empreender, mãe, quero empreender, que legal, vai lá e faz, que legal, teu tio empreendeu e deu certo, blá, blá. Então esse estímulo ou esse desestímulo também pode impactar.
E uma outra coisa é a questão de ter um empreendedor na família. É meio que determinante, assim, muitas vezes. Tu olhar o teu pai empreendendo a vida inteira, ou a tua mãe empreendendo, ou o teu tio, ou o teu primo. E aí tu fica naquele contexto familiar, né? Dizendo, eu quero isso para mim também, sabe? Em alguns momentos pode acontecer o oposto, tá? Tu olhar para aquilo, ver que é uma vida muito corrida e dizer, não quero para mim. Mas, na maior parte das vezes, ter um empreendedor na família é aquele atestado de, não, é só um pouquinho, isso dá certo. Posso tentar porque dá certo. Tá? Aí, outra coisa, o lugar de nascimento ou de criação, né? O lugar onde tu nasce, o lugar onde tu cresce. Rio Grande, eu nasci em Rio Grande, né? Eu acho que alguns de vocês também. Rio Grande, por muito tempo, teve uma cultura muito avessa ao empreendedorismo, assim, era aquela coisa muito... empreender muito errado em Rio Grande, parece que Rio Grande tem uma cara feia para empreendedorismo. Agora, com os últimos anos, tem mudado muito essa perspectiva, né? A região já tem alguns eventos de empreendedorismo, já temos o parque tecnológico, já tem uma cultura sendo moldada em Rio Grande. Mas, por exemplo, se tu chega aqui em Pelotas o pessoal só quer empreender. O pessoal não pensa em concurso aqui em Pelotas, como em Rio Grande, sabe? Então, esse lugar de nascimento, ele impacta. Aí, bom, falei da educação formal, falei da estrutura familiar, do lugar de nascimento, falei da atividade profissional em cima da Caroline ali, né? E aí, dois aspectos que eu achei muito interessantes, que eu deixei para o final. Primeiro é o aspecto sociodemográfico, a questão de gênero. Eu sempre fui um grande defensor do discurso de que não muda nada ser mulher. Não muda nada, né? Mas muda. Porque muitas vezes é meio que para a gente que é homem, assim, e aí eu queria aproveitar as meninas da sala para me ajudarem, tá? Para a gente que é homem, a gente não percebe que muitas vezes tem uma defasagem aí em contratar uma mulher. Uma empresa não quer contratar mulher, porque pode engravidar, ou porque, não sei, mas um monte de coisa acontece, né? Eu tenho uma amiga minha que ela trabalha no banco, e um dia ela conseguiu, ela bem mexeriqueira, né, a Brenda, ela mexeu no computador do chefe dela e pegou uma planilha de pagamentos, assim, dos funcionários, e aí ela percebeu que ela trabalhava a mesma coisa que um colega dela e ganhava menos, a mesma coisa. E aquilo deixou ela muito impactada, porque aí aquele discurso todo, né, de que a mulher ganha menos, é verdade. Aí ela foi no chefe dela, né, por que tu me paga menos? E ela, porque... E aí o chefe dela disse, porque tu não barganhou. O teu colega barganhou por um salário maior, tu não barganhou. E aí ela percebeu que é esse poder de negociar, essa coisa do homem falando com o homem, né? E então, existe uma porta mais fechada para a mulher tem que entrar de solavanco muitas vezes em alguns espaços, né? Ou então, não abrir a porta de trabalho mesmo, né? Não abrir o mercado não quer contratar a mulher para algumas coisas. E aí o que acontece? As mulheres vão lá e criam o negócio delas, plenas, né? Criam o negócio delas. Não, o meu trabalho, eu vou criar o meu trabalho. E vai lá e cria e abre as suas lojas. Hoje em dia, quanta empreendedora a gente tem, né? E com as suas lojas aí bombando, gente, bombando, sabe? Mas para mim, um grande ícone disso é o Magazine Luiza, né? Eu esqueci o nome da mulher agora, mas aquela mulher é uma mulher, né? É negra e assim, a empresa dela é enorme, né? Então ela rompeu com o estigma do mercado, tá? Tem uma outra empresa de Rio Grande que está crescendo muito também, uma empreendedora mulher, que é uma empresa de serviços alimentos, de comida fit, assim, né? Que é o Degula Fit. Vou até botar o arroba deles aqui, se vocês quiserem ir lá dar uma conferida. Degula Fit. Então, assim, é bem esse caso. Não tinha emprego, não tinha espaço, não conseguia. Foi lá, abriu a empresa dela e tá bombando. Então, esse aspecto de ser ou não ser mulher é muito impactante, tá? E um outro aspecto que para mim foi uma descoberta real, aí foi a cereja do bolo da minha dissertação, foi o aspecto de fé ou de religião. Então, a Luísa Trajano, isso mesmo, Vanessa, é do Magazine, né? Isso. Gente, o aspecto de fé ou religião para mim foi muito impactante, assim, perceber. Porque se o cara professa algum tipo de religião, ele tem uma predisposição maior para empreender do que em outras, tá? Não sei se vocês vão lembrar, mas a gente estudou bem superficialmente, né? A questão do Weber, lá da ética protestante, o espírito do capitalismo, que ele traz todo aquele conceito de que
Ah, o cara era católico e aí ser católico não estimula tu a ser empreendedor, porque é errado ter lucro, é errado ter ganância e tal. E aí, se o cara é protestante de uma religião evangélica ou de uma religião espírita, de todos os seus aspectos, não tem esse estigma. E aí ele se sente mais livre para empreender. Porém, dentro da religião evangélica e da religião espírita, tem muita questão de que a minha liderança, a minha autoridade espiritual disse para mim que eu tinha que ir, que eu tinha que vencer, que eu era um vencedor, que eu ia ganhar, e que era uma coisa de Deus para mim. E aí esse discurso, essa crença na realidade, ou nessa liderança, né, que te disse, vai lá e empreende, tu tá abençoado para empreender, ou muitas vezes esse aspecto de estar na igreja ou estar aí nos seus espaços religiosos e sentir uma coisa que tem que abrir uma empresa, que tem que ir lá, que tem que fazer. Então, a religião impacta completamente, tá? Acreditar que Deus empurrou essa pessoa para empreender, Deus me trouxe aqui. Aparece muito isso nas minhas entrevistas, sabe? E são pessoas bem diferentes. Eu entrevistei gente que eu não conhecia, gente que a gente fez toda uma metodologia de quem seria entrevistado. Então não dá para dizer que foi só um grupinho de uma igreja ou de uma religião, né? Foi uma galera bem diferente. Todo mundo dizia, porque Deus é um projeto de Deus para mim. Então o cara tem essa fé. E aí a conclusão disso é que sim, tu consegue criar o empreendedor. Tu consegue pegar uma pessoa que não tem uma perspectiva e ir trazendo um discurso e ir ensinando e mostrando e apresentando, e de repente o cara empreende, sabe? De repente ele empreende, aí ele se dá a chance de tentar. Porém, o mais comum é existir uma coisa lá dentro, existir um vírus dentro dele lá, né? O vírus do empreendedorismo que está dormindo, que está quietinho. E aí, quando tu começa a fazer todo esse estímulo, tu começa a colocar ele em contato com várias coisas, ele descobre isso, esse vírus acorda, ele, não, eu sou um empreendedor, eu quero ter a minha empresa. E ele vai lá e ele tem a empresa dele. Então, ficou bem legal essa pesquisa, gente. É que a gente é muito pai das nossas pesquisas, né, Vanessa? A gente é muito, meu filho. Mas essa pesquisa é uma pesquisa que eu gosto bastante dela. Eu sou bem orgulhoso de ter feito ela, assim. E o envolvimento que a gente tem, né, se torna parte da gente. Aqui. É muito forte, né? A gente fica anos em cima daquilo ali, debruçado em teoria. Vocês vão chegar lá, gente. Vocês já devem estar lá, na real. Então, no finalzinho, já deve estar em TCC e um monte de coisa, mas é que isso é muito louco, isso, sabe? É uma coisa muito tua, assim. Professor, Oi, eu acho que todo mundo que está aqui hoje está no primeiro. Eu acho que não tem ninguém da engenharia aqui hoje. Vocês estão no início hoje? Vocês estão no início dos cursos, é isso? Isso. Que semestre essa cadeira tá para vocês? Mas vocês estão em qual semestre? No primeiro. Primeiro, tipo, um semestre? Semestre 1? Isso. Mentira que eu tô dando aula pra vocês, são bicho. Sim. Não acredito nisso. Mas se eu soubesse que vocês eram bicho, eu tinha dado outra abordagem pra essa disciplina. Tinha dado outro papo, outro tom nessa disciplina, se eu soubesse que vocês são bicho. Totalmente. Ficou sabendo isso agora no finzinho. Gente, eu tinha dado outra disciplina pra vocês numa outra vibe. Vocês podem me acreditar, entendeu? Mas é que juntaram a gente com o pessoal que já tá lá no fim, né? Todo mundo que tá aqui hoje é sistemas de informação, gente. Sim, eu acho que é todo mundo da minha turma. Não, me confirma aí, por favor. Eu sou de sistemas. Eu também sou de sistemas. Eu sou de sistema também. Vocês nunca pisaram na FURG assim como alunos do sistema de informação, gente? Ainda não. Nunca. Longe disso. Isso muda tudo. Queria. Tá, então eu vou fazer o seguinte. Você quer falar mais alguma coisa, Vanessa? Não, eu ia só dar um exemplo, mas já tá em cima da hora, acho que... Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou parar de gravar que aí a gente vai fazer fofoca, peraí.